O evangelho de hoje é Mateus 20, do 17 ao 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem em teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Antes, o que Jesus expunha no caminho para Jerusalém, os seus discípulos miraram apenas o fato de que, no final, Jesus pudesse assumir um alto posto e, com isso, alguém também pudesse ser beneficiado. A mãe de Tiago e de João foi a primeira a pedir privilégio para seus 2 filhos. No entanto, Jesus, com muita propriedade, colocou nas mãos deles a gravidade daquele pedido quando lhes propôs beber do mesmo cálice que lhe tinha sido reservado. Nós também somos assim. Desejamos levar vantagem em tudo e não medimos as consequências quando pleiteamos alcançar alguma coisa que amacia o nosso ego e nos proporciona força e poder. Nós precisamos aprender com Jesus a esperar com confiança tudo o que o Pai tem providenciado para nós e nossos filhos. Precisamos aprender que nem tudo o que almejamos nos será concedido, mesmo que nos consideremos os mais capacitados para receber o prêmio desejado. Jesus caminhou para cumprir a sua missão de Salvador dos homens, e se somos seus discípulos, nós também precisamos viver o mesmo que ele viveu, assumindo a salvação que nos foi oferecida, dando passos de conversão. Com Jesus, nós também aprendemos a exercer com determinação a missão que o Pai nos destinou quando nos colocou aqui na terra. Jesus subiu para Jerusalém. Para nós, hoje subir para Jerusalém significa perseguir a vontade de Deus e passar por dificuldades, provações e perseguições, certos de que no terceiro dia, isto é, no momento certo, nós também ressuscitaremos com Ele.
A vontade do Pai é nos ressuscitar como Ele ressuscitou Jesus e já nessa vida terrena que damos os passos para essa conquista. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Aos olhos do mundo, ser grande é ser o primeiro, ter poder, fama e glória. No segmento de Jesus, ser grande é saber servir, é ser útil, é viver com sentido até no sofrimento, aproveitando as lições que a vida nos dá. As perguntas de hoje são: de acordo com os conselhos de Jesus, você se considera grande ou pequeno? Qual é a dificuldade que você encontra em acolher essa maneira de ser grande? Você tem aprendido e praticado o que Jesus ensina? Você deseja possuir a glória de Deus? Você aceita participar da cruz de Jesus? No Evangelho de hoje, faz a mãe dos filhos de Zebedeu o que fazemos nós muitas vezes em oração. Aproximou-se ela do Senhor e, ajoelhando-se em sinal de reverência, fez-lhe um pedido cheio de fé na autoridade dele e no poder de lhe conceder. Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ora, tem essa oração de Maria Salomé inegáveis qualidades. É piedosa e reverente, como vemos no recato de seu corpo. Aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se. É confiante e humilde, como vemos a discrição com que esperou Cristo tomar a palavra, com a intenção de fazer um pedido, e Jesus perguntou: que queres? É desinteressada, porque pede não para si, mas para seus filhos. Manda que esses meus 2 filhos. É, em síntese, honesta por seu objeto, pois não pede menos do que a glória que têm os santos no reino dos céus. Se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E, no entanto, apesar de tantas qualidades, não só não lhe fez caso o Senhor, como repreendeu os que, pela embaixada da mãe, não ousaram pedir diretamente. Não sabeis o que estás pedindo? São essas as qualidades que muitas vezes tem a nossa oração. E é esse quase sempre o despacho que ouvimos de Cristo. Não sabeis o que estáis pedindo. E porque saímos tantas vezes frustrados da oração, se tanto esforço pomos em fazê-la com as qualidades que Deus nos recomenda? Porque, por mais recato que guardemos no corpo, por mais confiança que tenhamos ao rezar, por mais honesto que seja o nosso pedido, o queremos pelos nossos meios e caminhos, nem sempre conforme os de Cristo. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Jesus quer que dele nos aproximemos com fé e esperança, com humildade e confiança, de joelhos no chão, desejosos de alcançar os dons que ele nos quer dar, mas não sem a cruz com o qual nos mereceu. Deve a nossa oração, portanto, despir-se dessa lógica demasiado humana que quer a glória sem a cruz, o Tabor sem o Gólgota, a vida imortal sem a morte da Páscoa. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber?
Se nos dispusermos, pois, a beber deste cálice, tomando às costas a nossa cruz, seguindo a Cristo até o Calvário para com ele sermos crucificados, então sim, lhe serão aceitáveis os nossos pedidos, porque o teremos querido pelos meios com que ele nos quer conceder. De fato, vós bebereis do meu cálice. Que Deus te abençoe. Bom dia.